GestCon inclui ainda uma série de funções que são bastante úteis e bastante interessantes para os utilizadores do programa. Vamos analisar algumas delas. A nível de impressão, o Gest permite trabalhar com três tipos de listagens. Listagens pré-definidas, que poderão ser visualizadas a nível preliminar, que poderão ser personalizadas em todos os seus aspectos de forma bastante simples, bastante direta. Por exemplo, vamos aqui fazer a visualização das opções do logotipo, em que podemos escolher qualquer imagem, seja ela um BMP, seja ela um JPEG, seja ela um DXF, que pode ser colocada em qualquer posição que queiramos e com o tamanho que necessitemos. Podemos também trabalhar com opções como incluir ou não os textos de resumo, os textos de descrição da base de dados nas listagens, incluir o código do artigo do orçamento ou uma numeração correlativa, indicar qual o código do preço que foi associado ao artigo, incluir imagens no orçamento ou não, incluir o preço por extenso, portanto, uma série de informações que podem ser personalizadas para estas listagens que são, como eu disse, pré-programadas. E, portanto, quando fazemos a listagem, vai ser realizada com as opções que eu indiquei. E temos aqui, por exemplo, uma listagem com texto de resumo, texto extenso, com as descrições das medições, com os parciais das medições, com o total da medição, preço unitário, valor, portanto, todas essas informações aqui representadas. E, mais uma vez, com o botão direito do rato, se eu quisesse, podia inclusive pedir situações como ajustar o tamanho à largura da folha, para aproveitar ao máximo a largura da folha, e o programa automaticamente corrigiria essas situações de acordo com as instruções que lhe foram dadas. Além destas listagens pré-programadas e que são, como vocês veem, bastantes, tendo desde o resumo do orçamento, a medição detalhada com o orçamento, só a medição, só o orçamento seco para pedir propostas, os recursos necessários para realizar a obra, por exemplo, artigo a artigo, os recursos necessários para realizar a obra na sua globalidade, enfim, temos aqui uma série de listagens que poderão ser utilizadas pelo utilizador. Por exemplo, vamos aqui pedir mais uma listagem de recursos, em que vamos pedir para saber exatamente os recursos necessários para cada unidade de obra. E, portanto, temos aqui essa representação a nível de mão de obra, de equipamento, de materiais, de meios auxiliares e, inclusive, a parcela de custos indiretos representada. Outra listagem que poderia-se ter era a listagem de recursos completa para a obra. Por exemplo, pedir aqui também essa listagem pré-programada, em que temos, e vou passar aqui para uma página mais à frente, a indicação de onde é que é necessário utilizar a betoneira elétrica, portanto, neste artigo e neste tantas horas, portanto, o total de betoneira elétrica na obra vão ser de 21 horas e 37 minutos, 21,37 horas, peço desculpa, a 1,41 € e, portanto, o total dessa utilização. E, portanto, vamos tendo equipamento a equipamento, mão de obra a mão de obra, material a material, a indicação dos artigos em que cada um deles entrará com as suas durações e, portanto, todos os recursos aqui listados. Além destas listagens, existe ainda a possibilidade de criarmos listagens programáveis, ou seja, nós indicamos o que é que queremos que apareça na primeira coluna da listagem, se é o código, se é a unidade, se é a descrição, se é a própria medição em termos de número, comprimento, largura, altura ou o valor parcial da medição, se é o preço unitário, se é o total da medição ou se é o valor total. Portanto, podemos escolher o que é que queremos que apareça em cada uma das colunas e, portanto, ordenar as colunas conforme quisermos. Indicar que espaço em termos de caracteres é que fica reservado para cada uma dessas colunas, o título de cada uma dessas colunas, o alinhamento dos textos, a fonte a ser utilizada, o tipo de letra a ser utilizado e, portanto, criar assim as nossas listagens personalizadas. Essas listagens têm ainda outros parâmetros de personalização, como os cabeçalhos, a numeração das páginas, onde é que se coloca, com que texto, enfim, tudo isso pode ser personalizado pelo utilizador, se é para saltar de página quando acabar um capítulo ou não, se é para incluir subtotais nos capítulos ou não, portanto todas essas informações poderão também aqui ser personalizadas, ou seja, podemos criar listagens com a ordem que quisermos, com o tipo de letra que quisermos, com a largura de colunas que quisermos e depois ainda podemos configurar outras opções dentro desta própria caixa de diálogo. Existe ainda uma possibilidade de listagens mais avançadas, denominadas de relatórios, e que poderão
ser também criadas pelo utilizador ou utilizadas as que são fornecidas com o programa. Portanto, nesse aspecto nós poderíamos vir aqui, pegar num relatório qualquer, uma comparação, um orçamento, por exemplo, o orçamento modelo 4, temos aqui um preview, pedir para ver esse orçamento em vista preliminar, para termos uma ideia da sua aparência. Vamos aqui pedir então a visualização desse relatório. E depois, portanto, cá está o relatório com a informação, total da medição, preço unitário, total por capítulo e, portanto, um tipo de relatório com uma configuração diferente da que vimos para as outras listagens. De qualquer modo, eu posso sempre pegar em qualquer relatório e editá-lo e, portanto, pegar na estrutura interna do programa, nomeadamente nas variáveis que fazem parte do programa, e alterar qualquer campo ou introduzir qualquer campo a partir das variáveis internas do programa GestCon. Portanto, aqui temos liberdade total para desenhar os relatórios com a aparência que nós queiramos. Outra questão que é importante, que é relevante, que muita gente nos pergunta, é a questão das importações de ficheiros Excel. Se é possível importar ficheiros Excel para dentro do Gesto. Não tem qualquer problema, eu vou criar aqui, por exemplo, um ficheiro novo, vamos lhe chamar um ficheiro de teste 89, e portanto, se eu quisesse fazer a importação de ficheiros Excel, é bastante simples, faço importar, escolho como formato de importação o XLS, existem outros formatos de importação, mas vamos aqui à questão do XLS, e depois posso pegar num qualquer ficheiro de Excel e indicar que quero realizar essa importação para o Gesto. Como é que se realiza a importação? Portanto, eu escolho a folha onde está o meu orçamento ou a minha base de preços e depois indico onde é que está o código do artigo, onde é que está o código do preço associado. Se não houver, desativo aqui, não tem qualquer problema. Onde é que está a unidade, o texto de resumo, o texto de descrição, o preço unitário e o total de medição. Portanto, indicar as colunas do Excel onde está cada uma destas informações. E depois clico no botão importar e vou ter um preview que me permite confirmar se tudo está correto antes de fazer a importação definitiva. Cá está o preview e, portanto, tenho aqui o código dos artigos, correto, preço associado não selecionei, não é importado nada, unidade, o texto de resumo, o texto de descrição, o preço unitário e a medição. De reparar que ele está a importar a primeira linha e eu posso desativar aqui a primeira linha uma vez que não me interessa de todo trazer aquela informação. E, portanto, clicando em importar, faço a importação direta, definitiva, digamos, para o programa Gesto, podendo então consultar aqui toda a informação que foi importada desde o Excel. Portanto, importação desde Excel e também, se quisermos, exportação para Excel da informação contida na tabela do orçamento rápido, por exemplo, que aqui está, ou em qualquer outro lado, indicando inclusive se queremos exportar todas as colunas ou só as colunas visíveis, se queremos exportar com as cores associadas aos textos e se queremos exportar inclusive os tipos de letra. Portanto, importação e exportação de Excel presentes no GestCon de forma bastante simples, isto porque muitas das empresas ainda trabalham com Excel e, portanto, possibilitar a passagem, a transição para o programa Gesto de uma forma bastante simples. Depois, podemos ainda referir que encontra-se a possibilidade no GestCon de se fazer a revisão de preços através de um módulo adicional que se pode incluir no programa, de se realizar a faturação da empresa também através de um módulo que se pode incluir e a faturação já é certificada pelo Ministério das Finanças. Também a possibilidade de fazer a gestão de resíduos dentro do próprio GestCon através da aquisição do módulo de resíduos e, finalmente, a contabilidade também realizada de forma interna no programa GestCon através da aquisição do módulo de contabilidade. Tudo isto pode, portanto, ser integrado dentro do GestCon de modo a personalizar a solução GestCon para aquilo que são as necessidades do utilizador. Existem também ferramentas potentes para realizar operações sobre as bases de dados, como copiar informação de ficheiros para ficheiros, como modificar códigos de preços e artigos que já tenham sido definidos, como apagar informação
da base de dados, seja apagar informação completa ou só alguns dados dos preços existentes na base de dados, bem como compactar, reparar, numerar projetos, enfim, funções para gerir de uma forma global a base de dados da empresa. Correção ortográfica, pesquisa ou substituição de textos, também terá a sua utilidade. Base de dados de contactos comerciais, nomeadamente os nossos fornecedores e toda essa informação de clientes, etc., pode ser aqui colocada e gerida dentro do programa GestCon. E, como iremos ver num vídeo mais à frente, a possibilidade de trabalhar com o programa Midplan, que faz medição gráfica e permite exportar diretamente a medição para o nosso programa GestCon. Portanto, uma série de funções que são úteis, muito mais haveria para mostrar, mas penso que ficarão com uma boa ideia e caso tenham necessidade de conhecer melhor o programa ou verem se o programa tem alguma função particular que vos interesse, poderão entrar em contato connosco e marcar uma demonstração personalizada.